Agustín Cueva. Para uma interpretação sociológica de 100 anos de solidão. Neste trabalho, propomos mostrar de que maneira a estrutura literária de 100 anos de solidão se encontra determinada, em múltiplos planos, pela estrutura da sociedade latino-americana e como expressa muitas de suas características e efeitos particulares. Analisaremos, portanto, a obra sob uma perspectiva sociológica, mas evitando cair em um dos dois extremos que ameaçam esse tipo de análise: esquecer a especificidade da literatura, que antes de tudo é doação de forma, ou aceitar como moeda corrente a ideia de que tal enfoque é apenas uma aproximação externa, incapaz de dizer algo sobre a natureza mesma da obra. Tão convencidos estamos do contrário que a primeira hipótese que queremos formular aqui é a de que a própria forma genérica de 100 anos de solidão resulta inexplicável se não for tomada como marco de referência a um fato fundamental: a grande heterogeneidade estrutural das formações sociais latino-americanas. Com efeito, 100 anos de solidão não deixa de apresentar certa ambiguidade quando examinada à luz da teoria dos gêneros literários. Por um lado, é claro que tal narrativa constitui um romance, não apenas porque seu autor a concebeu como uma prática artística inserida nesse campo histórico, mas também porque possui aquele excesso de consciência do escritor diante do mundo narrado que, segundo uma tradição crítica que vai de George Lukács a Lucien Goldman, é o elemento constitutivo do gênero romanesco. Início da citação de Lucien Goldman, abre aspas. Um fato particularmente importante é que, no romance, a situação do escritor em relação ao universo que criou difere de sua situação em relação ao universo de todas as demais formas literárias. A essa situação particular Girard chama humorismo, Lukács, ironia. Ambos estão de acordo quanto ao fato de que o romancista deve ultrapassar a consciência de seus heróis e que esse excesso, chame-se humorismo ou ironia, é, esteticamente falando, o elemento constitutivo da criação romanesca. Fecha aspas. Lucien Goldman, para uma sociologia do romance, por Unisociologie do roman. Humorismo ou ironia que, em 100 anos de solidão, determinam não apenas um distanciamento do autor diante do mundo narrado, mas também um expresso enfraquecimento do heróico, como quando se insiste, de maneira abrupta e categórica, que o coronel Aureliano Buendia promoveu 32 insurreições armadas e perdeu todas. Por outro lado, não é difícil detectar na obra algumas características importantes que a afastam do tipo de romance produzido na Europa a partir do século XVIII, aproximando-a, em certo sentido, do modelo da epopeia. 100 anos de solidão não é a história de um herói individual e de sua busca demoníaca de valores autênticos. Para usar a conhecida fórmula de George Lukács em teoria do romance, da théorie des romans, mas a história de toda uma coletividade representada por uma estirpe. Consequentemente, suas personagens não são individualidades em conflito com a coletividade imediata a que pertencem, nem seres que questionam ou problematizam seus valores. Tratam-se, antes, de verdadeiros arquétipos culturais. A obra possui ainda uma dimensão temporal tão vasta que supera a de qualquer romance. Pretende recriar globalmente a idiosincrasia de um povo. Tecnicamente, está construída sobre a base de uma trama aberta, com grande autonomia de episódios, traços todos esses que recordam os da antiga epopeia. De modo que, se essas observações são pertinentes, estaríamos diante de uma forma literária heterogênea, caracterizada por uma estrutura hierarquizada de elementos romanesco e épico, que dificilmente se explicaria pela evolução interna e autônoma de um ou outro desses gêneros, cujos modelos europeus manejamos aqui com fins exclusivamente heurísticos. A nosso ver, essa forma não seria outra coisa senão a expressão literária da heterogeneidade estrutural do referente empírico da narração, a América Latina em geral e a Colômbia em particular. Refletiria a ambiguidade de uma praxis complexa, proveniente de níveis distintos de uma mesma formação social que articula em seu seio modos diversos de produção e fases igualmente diversas do modo de produção capitalista dominante. Teríamos, pois, em primeiro lugar, a experiência na grande urbe organizada sob a hegemonia do capitalismo em sua fase mais avançada, cujos efeitos sobre as relações humanas e sobre o modo de vida em geral determinam uma forma de consciência que, projetada no plano da criação narrativa, não pode engendrar senão uma forma romanesca. Não se trata, é claro, de um dado universal da vida urbana, mas da forma de consciência daqueles grupos médios de intelectuais submetidos, na cidade, a uma dupla marginalização, a que sofrem sempre em um espaço social regido inteiramente pela economia de mercado, alienação do artista na sociedade capitalista.
somada àquela originada por seu deslocamento recente da aldeia para a grande cidade. Esse conflito do artista com a economia de mercado, Gabriel Garcia Marques o plasmou com nitidez em pelo menos um de seus contos, A Prodigiosa Tarde de Baltazar, La Prodigiosa Tarde de Baltazar, onde, por meio da relação antagônica entre o criador e o burguês, colocasse a oposição irreconciliável entre valores de uso e valores de troca. Sobre o segundo problema, dispomos de uma interessante declaração do próprio autor, que relata nestes termos suas impressões de desenraizamento em Bogotá. Início da citação de Gabriel Garcia Marques, abre aspas. Quando atravessei diante da sede do governo, na Avenida Jimenez, abaixo da 7ª, todos os cachacos andavam de preto, parados ali com guarda-chuvas e chapéus cocô e bigodes. E então, palavra, não resisti e me pus a chorar durante horas. Desde então, Bogotá é para mim apreensão e tristeza. Os cachacos são gente sombria, e eu me asfixio na atmosfera que se respira na grande cidade, embora depois tenha tido de viver anos nela. Mas, mesmo então, limitava-me a permanecer em meu apartamento, na universidade ou no jornal, e não conheço mais do que esses 3 lugares e o trajeto que havia entre um e outro. Nem subi a Monserrate, nem visitei a Quinta de Bolívar, nem sei qual é o Parque dos Mártires. Fecha aspas, Gabriel Garcia Marques. A praxis proveniente desse nível originária, pois, aquele sentimento de solidão e esse excesso humorístico ou irônico que estrutura globalmente 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, instituindo-o como romance. Solidão ubíqua, mas indeterminada na obra, já que, apesar de ser seu elemento temático maior, não se pode dizer que se desprenda da configuração dos protagonistas nem de suas inter-relações ou modos de inserção na coletividade imediata a que pertencem, mas antes que aparece projetada sobre eles e seu mundo desde fora, por meio da perspectiva de um narrador onisciente. De sorte que essa consciência urbana, no sentido já indicado, está presente na narração, mas em negativo, se cabe o termo. É, como diria Pierre Macherey, início da citação de Pierre Macherey, abre aspas, essa ausência de palavra que precede toda palavra como sua condição, fecha aspas, Pierre Macherey. Dado importante, pois nos permite aproximar-nos do problema central da criação de Gabriel Garcia Marques, problema que, a nosso ver, reside no fato de que a forma de consciência que acabamos de analisar não opera sobre uma matéria-prima proveniente do mesmo nível estrutural, mas, ao contrário, sobre uma matéria procedente de uma instância distinta, além disso, subalterna, de uma única formação social. Com efeito, o referente empírico direto de todos os relatos de Gabriel Garcia Marques é esse nostálgico espaço aldeão, recriado com o nome de Macondo e convertido em matéria obsessiva e exclusiva, não só por corresponder às mais precoces experiências pessoais do autor, mas também, talvez, como elemento compensatório de uma traumática experiência urbana. O problema se coloca, então, em termos virtualmente antinômicos. De um lado, um referente empírico que não pode impor sua própria forma de consciência como perspectiva hegemônica, capaz de estruturar a obra na forma estética pertinente, epopeia ou romance épico, por exemplo, por encontrar-se situado em um nível subalterno da formação social que o engloba e redefine e a partir do qual só poderia engendrar algum gênero de literatura popular. O que não é o caso da de Gabriel Garcia Marques. De outro lado, uma forma de consciência proveniente do polo social hegemônico, mas que, por si só, não basta e pode inclusive converter-se em óbice para a adequada plasmação daquela matéria-prima que naturalmente possui sua própria espessura, vale dizer, sua própria forma, e requer, portanto, um tratamento estético particular. Antinomia esta que só se superará dialeticamente em 100 anos de solidão, 100 anos de soledade. 2. A hipótese que acabamos de formular encontra-se, a nosso ver, corroborada pela trajetória literária de Gabriel Garcia Marques, cuja prática artística anterior a 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, nada mais é do que uma luta obstinada com aquela matéria-prima obsessiva e fugidia, da qual a forma final parece sempre escapar. O próprio autor tem sido consciente desse problema, que lhe motivou uma insatisfação constante. Em seu livro Garcia Marques, História de um Deicídio, Garcia Marques, História de um Deicídio, Mário Vargas Llosa refere que, ao terminar sua primeira novela, início da citação de Mário Vargas Llosa, abre aspas, Gabriel Garcia Marques experimentou um sentimento de frustração. Não era o que havia querido escrever, a realização estava aquém do projeto.
Havia planejado uma ficção que conteria toda a história de Macondo, e o texto oferecia uma imagem fragmentária desse mundo. Esse mesmo sentimento de fracasso o dominaria ao terminar todos os seus livros seguintes, até 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, e é a razão do desânimo com que tomou a publicação dessas ficções. Todas se editaram bastante tempo depois de serem escritas, fecha aspas, Mário Vargas Llosa, Garcia Marques, História de um Deicídio, Garcia Marques, História de um Deicídio. E Gabriel Garcia Marques não se equivocava em sua apreciação. Mas é indispensável explorar esses primeiros relatos, tanto para descobrir a razão de seu fracasso como para ir localizando neles alguns elementos precursores de 100 anos de solidão. 100 anos de soledade. O segredo da acertada configuração dessa obra-prima é inseparável de sua problemática incubação nos experimentos que a precederam. A Revoada, La Hojarasca, é, em verdade, um livro falho, entre outras causas porque nele se tenta decifrar o mundo aldeão com um código metafísico que não é o seu. Erro de concepção que se reflete inclusive no plano técnico, onde, na opinião de Luiz Ars, início da citação de Luiz Ars, abre aspas, o uso do monólogo interior, os jogos temporais e a fragmentação do relato complicam a ação sem matizá-la e fissuram esse bloco de acontecimentos único e externo que não tinha por que ter sido fracionado. Fecha aspas, Luiz Ars. Além disso, a oposição indivíduo-coletividade, a do coronel, sobretudo, a do médico, é uma inserção arbitrária da forma de consciência hegemônica em um referente empírico que lhe é alheio, arbitrariedade que o autor busca paliar com o duplo artifício da causa misteriosa e do protagonista estrangeiro. Contudo, já nessa primeira obra percebe-se fugazmente uma das dimensões capazes de dar forma artística adequada àquele referente, a perspectiva lendária. O monólogo de Isabel vendo chover em Macondo, monólogo de Isabel viendo lover em Macondo, que nem sequer consegue articular-se em forma de conto, contém, contudo, uma contribuição que vale destacar. O fenômeno natural da chuva é tratado, por momentos, como se fosse uma mensagem, procedimento que será retomado em 100 anos de solidão, 100 anos de soledade. As obras subsequentes tampouco alcançam plenitude, mas a exploração de novas perspectivas prossegue. Para referir-nos apenas aos momentos mais significativos dessa busca, recordemos o conto Um Dia Depois do Sábado, Um Dia Después do Sábado, em que se tenta processar o conjunto de dados em uma matriz ideológica já melhor adaptada ao nível estrutural a que se refere o relato. Mas essa matriz, além de estar timidamente utilizada, é ainda a de um único personagem, o decrépito e centenário padre de aldeia. O conto Os Funerais da Mamãe Grande, Los Funerales de la Mamá Grande, que não em vão empresta seu título ao livro respectivo, apresenta, por sua vez, um interesse muito especial, pois é aqui que o autor toma explicitamente consciência do estatuto particular da matéria-prima sobre a qual está trabalhando. Afirma que esta é representativa de toda uma idade histórica, de uma estrutura de poder e de uma mentalidade peculiares e que, por isso mesmo, merece um tratamento estético específico, o da crônica. Contudo, o conto não passa de uma declaração de intenções, na medida em que tais particularidades estão intuídas e até enunciadas, mas não chegam a plasmar-se. Em A Má Hora, La Mala Hora, Gabriel Garcia Marques realiza uma nova descoberta ao abandonar a trama fechada propriamente novelesca e ensaiar um princípio de trama aberta, o que implica um abandono correlato do eixo biográfico individual em benefício da crônica da coletividade. Mas a obra não desenvolve todas as suas virtualidades, tanto porque as personagens não recebem o tratamento epopeico adequado quanto porque o autor não consegue reconstituir uma representação do mundo que, em seu respectivo nível, articule e confira sentido às situações e acontecimentos. O substituto funcional dessa representação, que é o motivo dos pasquins, mal chega a sugerir a existência dessa dimensão oculta. De todo modo, o que caracteriza essas primeiras obras de Gabriel Garcia Marques é o inacabamento e a fragmentariedade. Mário Vargas Llosa o ressalta em seu estudo já citado, e é importante a observação de Ernesto Volqueni no sentido de que os relatos que precederam 100 anos de solidão carecem inclusive de desfecho. Mas esse crítico erra ao concluir que o fragmentário em Gabriel Garcia Marques faz parte de sua visão de um mundo inconcluso, sendo que, na realidade, trata-se de um problema ainda não resolvido de doação de forma. Não é de estranhar, então, que nessa etapa, caracterizada pelos achados parciais, a obra mais lograda seja precisamente um relato curto, que tem mais de conto do que de romance,
o coronel não tem quem lhe escreva, eu coronel não tiene quem lhe escriba. Nele não se resolve, contudo, o problema principal e de fundo. Melhor dizendo, resolve-se evitando-o. Ao concentrar atenção nas relações entre o coronel e a burocracia extra-aldeã, o conflito é deslocado para fora do referente empírico pueblerino, que, por sua vez, é descrito a partir de uma visão estritamente urbana, que o fixa como um espaço social desértico, vegetativo e rotineiro. Nestas condições, não é por acaso que a própria vinculação do coronel com sua coletividade imediata tenha de realizar-se em um nível bastante abstrato, graças à mediação simbólica daquele mítico galo de briga, equivalente homológico do protagonista principal. E tampouco é casual que o êxito de o coronel não tem quem lhe escreva, eu coronel no tiene quem lhe escriba, resida em sua rigorosa economia argumental e estilística e na não menos rigorosa aplicação de uma estética da exterioridade. 3. Considerada à luz de sua história, 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, já não aparece, pois, como fruto de uma criação esnialo, nem como a plasmação socialmente indeterminada das obsessões pessoais de seu autor, mas como produto de uma prática específica, a literária narrativa, realizada a partir de certa forma de consciência social, que opera sobre uma matéria-prima também social, portanto, já conformada. Como recriar literariamente essa forma social já dada, sem mutilá-la nem convertê-la em uma simples tela na qual se reflita uma consciência projetada desde outro nível estrutural? Tal é o problema que Gabriel Garcia Marques só resolverá satisfatoriamente em 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, mediante a construção de uma forma literária heterogênea, que articula sabiamente elementos romanesco e de epopeia. Estes últimos não são, portanto, gratuitos nem improvisados, mas produto de uma prolongada prática que os foi revelando como os mais idôneos para a plasmação de um referente empírico que, por achar-se estruturalmente distanciado do polo social hegemônico, necessitava ser recriado como uma entidade de fisionomia própria, isto é, em termos literários, como um personagem coletivo. Essa entidade não possui, por certo, uma história autônoma, como a própria 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, o demonstra. O macondo arcádico e autárquico dos 2 primeiros capítulos, lembrança idealizada de certas formas já caducas de economia patriarcal, não passa de um mito nostálgico forjado em poucas linhas de fulgurante poesia, ao passo que o outro macondo, o vivido e atuante do resto da obra, vai se perfilando através de suas relações conflituosas com conjuntos sociais maiores, ora como instância pré-capitalista subitamente confrontada com o desenvolvimento do capitalismo agrário, ora como localidade inserida nas guerras nacionais. Mas, ainda assim, possui seu próprio espessor cultural que o totaliza, e o grande acerto de Gabriel Garcia Marques reside em tê-lo sabido reconstituir. Além disso, como a distância que separa essa entidade do polo social hegemônico não é estritamente diacrônica, em rigor não se trata de outra época histórica, e como sua autonomia cultural é inclusive apenas relativa, o autor logra recriar a idiosincrasia aldeã com uma proximidade vital que o evita cair na mera reconstrução etnográfica ou folclórica. Não se trata, é claro, de uma aproximação por introspecção e aprofundamento psicológico, impossível não apenas pela distância estrutural anotada, mas também porque o modo de produção pertinente ainda não desenvolveu, nesse nível, certas formas históricas de individualidade. Trata-se, antes, de uma recriação das principais coordenadas de uma representação particular, aldeã, da realidade. Graças a essa recriação, lograda mediante o uso de procedimentos epopeicos específicos, a aldeia deixa de ser aquele espaço social desértico e monótono que víamos em O Coronel não tem quem lhe escreva, eu coronel no tiene quem lhe escriba, para recobrar sua exuberância e sentido, sem que uma consciência exterior tenha de lhe atribuir uma essência misteriosa e oculta. Como nas primeiras narrações. Essa consciência exterior ao referente empírico, de certo, subsiste em 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, e é a matriz finalmente hegemônica que totaliza a obra como romance. Mas agora essa consciência já não é a encarregada de processar direta e imediatamente os dados. Tal processamento realiza-se através de uma segunda matriz, subordinada à anterior na medida em que não é ela que gera as significações últimas nem impõe uma forma global à narração, mas com suficiente autonomia relativa para poder subtotalizar os dados conforme a perspectiva particular de seu nível de procedência.
4. Além disso, aquele sentimento ubíquo e indeterminado de solidão não é um elemento disfuncional, apesar de não provir do referente direto da narração, porque na obra se opera uma abertura semântica que nos permite deslocar-nos do conceito de solidão, entendido em termos individualistas, ao conceito de desamparo, que nada mais é do que o correlato subjetivo da distância que separa o polo hegemônico da desamparada aldeia, e, ao mesmo tempo, o nexo anímico encarregado de reconstituir a heterogênea unidade desses dois níveis. Estamos conscientes de que o corte que realizamos entre os dois planos da obra demarca de maneira taxativa elementos que, de fato, se imbricam com grande complexidade, mas nos parece o único capaz de explicar não somente a forma genérica de 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, e sua relação com a sociedade pertinente, como também outros aspectos fundamentais da narração, tais como o problema da conformação dos campos denominados real e imaginário, a lógica de constituição das personagens, a estrutura do tempo e algumas das articulações temáticas mais relevantes. No que ao primeiro ponto se refere, há algo que devemos destacar de imediato: o limite entre o real e o imaginário em 100 anos de solidão. 100 anos de soledade não é outro senão aquele que separa duas concepções sociais de verossimilhança. Com efeito, o que faz Gabriel Garcia Marques é abandonar, em certo plano, o conceito moderno de verossimilhança, correspondente a um desenvolvimento avançado das forças produtivas, e instalar-nos no seio de uma concepção tradicional, isto é, pré-científica, das relações homem-natureza. Assim, interpretados em primeira instância do ponto de vista de uma representação aldeã do mundo, inventos tão banais, para nós, verossímeis como o ímã, a lupa ou uma dentadura postiça aparecem como objetos insólitos e maravilhosos. Além disso, o autor reconstitui com admirável intuição aquela característica da mentalidade pré-científica que consiste em aplicar a lógica em níveis cujo estatuto foi erroneamente definido. No caso do dilúvio, por exemplo, tal defasagem é evidente, ainda que não saibamos com certeza se se trata de um fenômeno natural, chuva não provocada pelo homem, que é decifrado como uma mensagem, ou de um fenômeno social, chuva artificialmente produzida pelos técnicos da Companhia Bananeira, que é percebido pelos habitantes de Macondo como um fato sobrenatural. Inversamente, os acontecimentos que, interpretados à luz de uma representação moderna do mundo, resultariam inverossímeis: mortos que ressuscitam, tapetes voadores, fenômenos de levitação, não o são em absoluto para os macondinos, nem sequer para o narrador, que, com sua relação serena e transparente, filtra os dados sem interferi-los. Essa serenidade, que, por suposto, traduz a distância da consciência hegemônica com respeito ao referente sobre o qual opera, explica-se também porque o autor não pretende desenvolver, em 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, nenhuma filosofia irracionalista, mas apenas recriar uma representação do mundo que ele sabe caduca e superada. Tal é, pois, a lógica geral do chamado realismo maravilhoso de Gabriel Garcia Marques. Há que advertir, contudo, que o manejo de uma matriz pré-científica de verossimilhança não implica, neste caso, uma tentativa de mistificação nem uma abertura à arbitrariedade. A primeira coisa está corroborada pelo fato de que a matriz pré-científica opere unicamente no nível da percepção das relações homem-natureza, mas não para a captação das relações propriamente sociais ou políticas, enfocada sempre, em alguma medida, do ponto de vista consciencial mais alto. Pense-se, por exemplo, na decidida intervenção do narrador para assinalar, inclusive, onde se origina a interferência que torna ambígua a lembrança que os macondinos têm do massacre cometido pela Companhia Bananeira. A segunda, isto é, a não arbitrariedade, deriva do fato de que aquela matriz pré-científica está historicamente determinada, construída com elementos provenientes de nossa cultura tradicional, sobretudo católica. Além disso, os elementos fantásticos de 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, destinam-se a expressar, colocar e mesmo resolver simbolicamente algum problema. Valham dois exemplos ilustrativos do modo como o autor procede nessa matéria. Primeiro, a peste da insônia que assola Macondo é temida por uma razão muito precisa, explicitada pelo narrador nos seguintes termos. A Índia explicou que o mais temível da doença da insônia não era a impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia cansaço algum, mas sua inexorável evolução para uma manifestação mais crítica, o esquecimento. Queria dizer que,
quando o enfermo se acostumava ao seu estado de vigília, começavam a apagar-se de sua memória as lembranças da infância, depois o nome e a noção das coisas, por último, a identidade das pessoas e até a consciência do próprio ser, até afundar-se em uma espécie de idiotia sem passado. A metáfora da insônia liga-se, então, organicamente a outras, como a da daguerreotipia de Melquíades ou as canções de Francisco, o homem, sendo os antídotos contra o esquecimento, e obviamente remete a uma concepção da literatura como prática cultural encarregada de recuperar o devir histórico, recriando-o. Mas a metáfora não termina aí. Dita enfermidade apresenta-se como própria dos índios, isto é, do povo a quem a conquista e a repressão permanente privaram de sua cultura, de sua memória, de sua identidade coletiva. A partir de uma imagem fantástica, porém não arbitrária, chega-se, pois, ao planteamento de um problema importante. Segundo exemplo, 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, está constantemente atravessada pela oposição natureza ou cultura, que o autor explora a miúde com o tema do incesto. Este aparece às vezes como um limite natural, ameaça do rabo de porco, caso em que não tem solução na obra. A estirpe dos Buendia está socialmente condenada a desaparecer, e é isso que expressa metaforicamente nesse nível. Mas, em outros casos, o tabu do incesto é percebido como uma restrição cultural imposta pela Igreja, restrição que remete à noção de pecado, por seu intermédio, à oposição matéria-espírito, suscetível, esta sim, de resolução simbólica. É o que ocorre graças à mediação de Remédios, a bela, matéria carnal exuberante, mas inocente, a moça convertisse em espírito sem perder sua corporeidade ao elevar-se, em corpo e alma, ao céu. O exemplo que nos leva diretamente ao problema da constituição das personagens, que, a rigor, nem sequer seriam tais, mas antes conjuntos articulados de símbolos, se reservarmos esse nome para o herói individualizado e psicologicamente verossímil da literatura ocidental posterior ao Renascimento, é particularmente elucidativo. Seja como for, importa assinalar que os heróis de 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, não se constituem introspectivamente nem como núcleos subjetivos irreduzíveis, mas são configurados de maneira epopeica, pela descrição de traços culturalmente relevantes e pela narração de atos e comportamentos que condensam certos padrões e valores da coletividade. O trecho inicial do 6º capítulo, no qual se modela em poucas linhas a figura lendária do coronel Aureliano Buendia, é o melhor exemplo disso e serve, além disso, para evidenciar outro aspecto da lógica de constituição dos heróis, o procedimento aditivo ou superlativo, que termina por converter a quantidade em qualidade, até forjar figuras que já nem sequer são típicas, mas rigorosamente arquetípicas, sob as quais, claro está, subjaz quase sempre certa obsessão camponesa de exuberância e fertilidade. Os núcleos temático-culturais em que as personagens se cristalizam são, por certo, demasiadamente numerosos e complexos para que se possa inventariá-los exaustivamente neste trabalho, mas tal tarefa é teoricamente possível, na medida em que o campo semântico de onde emergem está perfeitamente estruturado, ao menos para as personagens principais. As personagens femininas, por exemplo, agrupam-se em torno de 3 temas básicos: a mulher dona de casa e representante da ordem e da esfera privada em geral, Úrsula; a mulher agente sexual, Pilar Ternera; e a mulher objeto belo, Remédios. Depois, Úrsula se opõe ao primeiro José Arcadio pelo sedentarismo frente ao desejo de aventura e ao coronel Aureliano em termos do familiar frente ao público. Por sua vez, Remédios é contrastada com Fernanda del Carpio como o espontâneo e natural oposto ao restritivo e convencional, oposição que, de algum modo, remete à de aldeia grande cidade, notória também no caso de José Arcadio II e Pietro Crespi, que encarnam, respectivamente, a rudeza e o conceito aldeão de virilidade, frente ao refinamento e ao amaneiramento urbanos. A posição de Remédios, a bela, em vários núcleos semânticos mostra, aliás, a complexidade que as personagens podem ir adquirindo conforme o número de variáveis temáticas que intervêm em sua constituição, complexidade que, convém repetir, nada tem de psicológica. Menção à parte merece o caso de Melquíades. Depositário de um saber, mago capaz de curar a peste da insônia e possuidor do segredo último de Macondo, é sem dúvida a simbolização mesma da literatura. Não é de estranhar, então, que com ele o tempo possa deter-se e transformar-se em sincronia absoluta,
pois, como já vimos, para Gabriel Garcia Marques a literatura é uma forma de fixar a realidade fugitiva. Mas, nítida e reflexiva como um espelho, mágica e cristalina como o gelo dos ciganos, a obra literária é também ficção, miragem. Por isso está previsto que Macondo, a cidade dos espelhos, ou dos espelhismos, seria arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens no instante em que Aureliano Babilônia terminasse de decifrar os pergaminhos, e que tudo o que neles estava escrito era irrepetível desde sempre e para sempre, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não teriam uma segunda oportunidade sobre a terra. Trecho que não aponta apenas para uma concepção da literatura, mas também para uma concepção da realidade, não da realidade em geral, mas do referente empírico direto da obra de Gabriel Garcia Marques, que já em A Má Hora, La Mala Hora, havia advertido. É como se Deus tivesse declarado Macondo desnecessária e a tivesse lançado ao canto onde estão os povos que deixaram de prestar serviços à criação. Mundo subalterno e superado, Gabriel Garcia Marques situa, pois, Macondo, ainda estilisticamente, num passado absoluto. A visão do narrador, por isso, a de um tempo linear e irreversível, sem o qual seria incompreensível tanto o final do livro quanto o próprio processo de desgaste irremissível plasmado ao longo da obra. A circularidade de que tanto se tem falado deve, portanto, ser localizada em outro nível, na percepção das personagens, que, na realidade, concebem seu mundo como um ciclo de repetições contínuas, e na tentativa do autor de assinalar por esse meio o estancamento das forças produtivas, sublinhado em outra parte pela metáfora dos peixinhos de ouro, fabricados pelo coronel Aureliano Buendia. De sorte que, também neste plano, voltamos a encontrar o processamento dos dados em uma dupla matriz, a do narrador, que é linear, e a das personagens, que é cíclica ou circular, correspondentes a representações culturais de mecanismos diferenciados de reprodução de dois modos distintos de produção. Dupla perspectiva, portanto, que na obra se unifica metaforicamente graças àquele trecho em que a história da família Buendia é representada como o início da citação de Gabriel Garcia Marques, abre aspas, uma engrenagem de repetições irreparáveis, uma roda giratória que teria continuado a dar voltas até a eternidade, se não fosse o desgaste progressivo e irremediável do eixo. Fecha aspas. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, 100 anos de soledade. Tradução nossa. Cabe, porém, uma precisão sobre a linearidade do relato. Ela se situa no nível já indicado, como concepção hegemônica do tempo, e além disso se concretiza formalmente na medida em que, em linhas gerais, os acontecimentos de um capítulo, de um episódio, para ser mais exato, são, em sua parte medular, cronologicamente posteriores aos narrados no episódio precedente. Mas, dentro de cada episódio, há linhas de fuga em direção ao futuro, que apenas sublinham a fatalidade e a caducidade dos fatos, e constantes retrocessos, explicáveis já não em virtude de uma concepção do tempo, mas pela trama epopeica de uma narração tecida em torno de múltiplas biografias, para completar as quais são indispensáveis aqueles deslocamentos. Observe-se, ademais, que o processo de legendarização se realiza, neste plano, mediante a difusão de um dos níveis do código cronológico, o dos anos. Não se trata do desaparecimento dos anos como categoria geral, mas da abolição do índice numérico que lhes confere precisão. Desse modo, temos a sensação de abandonar a história objetiva para mergulhar na vasta imprecisão de uma memória coletiva e, como os níveis que subsistem sem se difundir pertencem à parte recorrente e não linear do código, meses, dias, horas, cria-se também a impressão de um tempo vivido ciclicamente ou de maneira circular pela coletividade. Por fim, desejamos refletir sobre alguns aspectos específicos da obra de Gabriel Garcia Marques, para o que é necessário retomar um problema já enunciado, mas ainda não dilucidado. Voltemos, pois, à nossa afirmação inicial de que a narrativa desse escritor reflete, de algum modo, a ambiguidade de uma praxis complexa, procedente de níveis distintos de uma mesma formação social, mas agora para nos interrogarmos sobre a perspectiva mais imediata a partir da qual Gabriel Garcia Marques acede à realidade aldeã. A perspectiva imediata e totalizadora já a vimos, era a de certos grupos médios urbanos, mas é óbvio que sob ela subjaz a marca de outra experiência social. A própria biografia do autor atesta que essa realidade aldeã também foi vivida de maneira mais direta e desde outro ângulo. Agora, a nossa hipótese é a de que, nesse nível,
pode-se detectar facilmente a presença de uma perspectiva proveniente daqueles grupos médios aldeões cuja situação não se define por um liame específico com os meios de produção, mas sim com a superestrutura jurídico-política local e nacional, militares, funcionários, notáveis de aldeia em geral. Grupos impregnados de valores senhoriais e que inclusive podem desempenhar, em escala local, o papel de pequena aristocracia. Seria, de certo, fácil recorrer ao expediente da origem, mas na verdade não se trata de esclarecer o que, além de óbvio, é pessoal. Trata-se de estudar uma obra em sua dimensão, neste caso, ideológica. Por isso começo por evocar o próprio título do primeiro livro de Gabriel Garcia Marques, que nos remete a uma metáfora que condensa todo um sentimento anticapitalista, mas nitidamente engendrado pela nostalgia de uma forma e de uma posição sociais que o capitalismo está em vias de cancelar. Como se recordará, a folhagem é nada mais do que o nome com que os notáveis locais designam a burguesia rivista. Quer dizer que, em certo nível, esse relato está articulado desde a perspectiva de um fidalgo arruinado, muito semelhante à que é fácil detectar em O Coronel Não Tem Quem Lhe Escreva, Eu Coronel no Tiene Quem Lhe Escriba. Em outras narrativas, como as contidas em Os Funerais da Mamãe Grande, Los Funerales de la Mamá Grande, esse problema se torna mais complexo, não por aí se encontrar uma perspectiva popular, como sustenta Mário Vargas Llosa em seu estudo já citado, mas pelo entrelaçamento constante das perspectivas de dois setores dos grupos médios. Sirva de exemplo o conto A Sesta de Terça-feira, La Siesta del Martes, cujo herói, na medida em que é expugilista, não faz senão reproduzir por homologia a situação do coronel, homem de luta a serviço de um grupo não claramente percebido, enquanto seu comportamento simboliza antes a reação anarquizante dos estratos médios marginalizados da urbe. O mesmo poderia dizer-se de Nesta cidade não há ladrões, em este pueblo não há ladrones, e até de Um Dia Desses, Um Dia de Estos. E há outros aspectos da narrativa de Gabriel Garcia Marques que tampouco poderiam explicar-se cabalmente senão a partir da perspectiva que vimos analisando. A visão da natureza, por exemplo, sobre a qual Ernesto Volkening observou com acerto o seguinte, início da citação de Ernesto Volkening, abre aspas, privado de suas exuberâncias vegetais e riquezas cromáticas, o mundo tropical de Gabriel Garcia Marques revela uma aridez, uma pobreza, uma trivialidade incolor, manuseada, empoeirada e insuportável. Mas com tal nitidez se desenha o perfil do povo que sua própria nua indigência, vista por um olho atento comparável à objetiva de uma câmara fotográfica, produz uma sensação de estranheza, ao mesmo tempo cativante e inquietante. Fecha aspas, Ernesto Volkening, tradução nossa. Já vimos de onde provém essa estranheza, resta apenas acrescentar que, se a natureza está ausente ou totalmente relegada a segundo plano, é porque tanto o ângulo mediato quanto o imediato a partir do qual se enfoca a realidade não é o de nenhum grupo social organicamente vinculado ao agro. Por isso, a obra de Gabriel Garcia Marques pouco tem de rural. E o que tem é apenas de maneira indireta, na medida em que, ao reproduzir o modelo aldeão de percepção da realidade em 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, reproduzem-se também, necessariamente, alguns efeitos ideológicos do baixo desenvolvimento das forças produtivas. Demais, ao precisar que o ponto de acesso imediato à realidade aldeã não é o de uma classe social propriamente dita, mas o de um grupo definido basicamente por sua relação com a superestrutura jurídico-política, entende-se melhor porque a problematização tende a produzir-se sempre nesse nível na narrativa de Gabriel Garcia Marques. Recorde-se, por exemplo, que, nos relatos anteriores a 100 anos de solidão, as relações reais entre a infraestrutura econômica e a superestrutura jurídico-política chegam inclusive a se inverter, ou pelo menos se retém apenas um momento dialético subordinado delas, de sorte que a burguesia, por exemplo, Dom Sabas, o rico Montiel, etc., aparece sempre como efeito de certas práticas e instâncias políticas e não inversamente. Em 100 anos de solidão há, sem dúvida, uma superação dessa perspectiva, e é isso, precisamente, o que permite ao autor reconstruir as coordenadas gerais da visão de mundo da aldeia como um todo. Contudo, aquela perspectiva não está de todo ausente. A primeira situação conflitiva, que motiva precisamente o êxodo inicial da família Buendia, é o incidente da rinha de galos. Dada a relação homológica entre o militar e o galo de briga, que já assinalamos ao referir-nos ao coronel Não Tem Quem Lhe Escreva, Eu Coronel no Tiene Quem Lhe Escriba, tratar-se-ia, pois,
de uma primeira prefiguração da arena política, vista a partir da perspectiva já detectada. Por isso, na etapa idílica de Macondo, proíbem-se as rinhas de galo para conservar a condição arcádica do povoado, condição efêmera e apenas evocada como um sonho, que começa a esvanecer-se com a chegada da autoridade representante do poder central, isto é, com a irrupção da instância político-estatal na aldeia. A partir de então, a problematicidade não faz senão incrementar-se, sempre ligada ao envolvimento do povoado no conflito global do país. E é esse conflito que termina por arrancar definitivamente Macondo de sua infância ou pré-história feliz, sem que isso signifique, em sentido estrito e unilateral, uma degradação, mas antes a entrada numa etapa de maturidade problemática. Se, por um lado, isso acarreta inúmeros males, por outro, é a ocasião propiciadora da gesta do coronel. A verdadeira degradação só ocorre depois, quando a era semi-heroica dos Buendia concluiu e entramos na era de predominância das práticas burguesas, representadas pela Companhia Bananeira. Então, sim, desenvolve-se na obra uma problematização em outro nível, que a converte em dilatada metáfora da exploração e da violência na América Latina. O eixo conflitivo que destacamos não é, contudo, redutível a uma mera visão de grupo que levaria a conceber a instância jurídico-política como fonte única e última de todo problema social. Há, claro está, a determinação histórica concreta do período da violência na Colômbia, que não poderia deixar de imprimir sua marca numa obra dessa magnitude. Mas é interessante observar como, a partir daquele eixo e recorrendo a novos cruzamentos de perspectivas, Gabriel Garcia Marques desenvolve uma série de oposições que, em última instância, parecem remeter-nos novamente à relação, percebida como antinômica, entre certa forma de vida aldeã e a da grande urbe. Com efeito, a localização privilegiada do conflito no plano político, visto sob um ângulo e num sentido pequeno-burguês, permite ao autor articular certa concepção do público, que de algum modo se confunde com o nacional, e opô-la à esfera privada, identificada, de algum modo, com o local. É o que ocorre, por exemplo, quando o coronel Aureliano vê-se forçado a decidir o fuzilamento de seu compadre José Raquel Moncada em nome da refrega política entre liberais e conservadores. Início da citação de Gabriel Garcia Marques, abre aspas, lembre-se, compadre, que quem não o fuzilo sou eu. É a revolução que o fuzila. Fecha aspas, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, 100 anos de soledade. Tradução nossa. Cena em que intervém Úrsula para recriminar o filho coronel, numa atitude perfeitamente coerente, na medida em que ela encarna o âmbito do privado, em oposição a Aureliano. Esse âmbito, que por momentos se identifica com a infância individual e com a etapa arcádica de Macondo, abrindo novos planos de significação na obra, é representado como um espaço nostálgico e aproblemático, oposto a outras formas e fases da vida social e individual. Por isso, o narrador nos recorda que início da citação de Gabriel Garcia Marques, abre aspas, os únicos instantes felizes do coronel Aureliano Buendia, desde a tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo, haviam transcorrido na oficina de prataria, onde lia o tempo montando peixinhos de ouro. Tinha tido de promover 32 guerras e tivera de violar todos os seus pactos com a morte e revolver-se como um porco no monturo da glória para descobrir, com quase 40 anos de atraso, os privilégios da simplicidade. Fecha aspas, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, 100 anos de soledade. Tradução nossa. Ou este outro trecho, sobre o mesmo coronel, início da citação de Gabriel Garcia Marques, abre aspas, ele não lhe deu atenção, porque estava atento aos preparos da tropa, aos toques de corneta e às vozes de comando que atropelavam a aurora. Ainda que depois de tantos anos de guerra devessem parecer-lhe familiares, dessa vez experimentou o mesmo desalento nos joelhos e o mesmo arrepio na pele que experimentara na juventude diante de uma mulher nua. Pensou confusamente, afinal capturado numa armadilha da nostalgia, que talvez, se tivesse se casado com ela, teria sido um homem sem guerra e sem glória, um artesão sem nome, um animal feliz. Esse estremecimento tardio, que não figurava em suas previsões, lhe amargou o desjejum. Fecha aspas, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, 100 anos de soledade. Tradução nossa. O mesmo tema da glória e do isolamento, magnificamente representado naquela imagem do círculo de giz destinado a impedir que início da citação de Gabriel Garcia Marques, abre aspas, nenhum ser humano, nem sequer Úrsula, fecha aspas, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão,
100 anos de soledade. Tradução nossa, sua mãe. Se aproximasse a menos de 3 metros do coronel Aureliano, pode ser interpretado como mais uma plasmagem do sistema de oposições que vimos examinando, e que agora aparece desenvolver-se também rumo a uma contraposição das formas chamadas primárias e secundárias de relação social. Perda da familiaridade, despersonalização, opacidade e progressiva abstração das relações interhumanas. Eis alguns efeitos do capitalismo no espaço urbano, efeitos que em 100 anos de solidão, 100 anos de soledade, aparecem ligados ao tema da guerra e à correspondente incorporação problemática dos macondinos a um espaço social maior. Início da citação de Gabriel Garcia Marques, abre aspas, o coronel Gerineldo Marques foi o primeiro que percebeu o vazio da guerra. Na condição de chefe civil e militar de Macondo, mantinha 2 vezes por semana conversas telegráficas com o coronel Aureliano Buendia. No começo, aquelas entrevistas determinavam o curso de uma guerra de carne e osso cujos contornos perfeitamente definidos permitiam estabelecer, em qualquer momento, o ponto exato em que se encontrava e prever seus rumos futuros. Embora se deixasse arrastar para o terreno das confidências, nem sequer com seus amigos mais próximos o coronel Aureliano Buendia perdia então o tom familiar que permitia identificá-lo na outra extremidade da linha. Muitas vezes prolongou as conversas além do termo previsto e as deixou derivar para comentários de caráter doméstico. Pouco a pouco, porém, e à medida que a guerra ia se intensificando e se estendendo, sua imagem foi se apagando num universo de irrealidade. Os pontos e as linhas de sua voz eram cada vez mais remotos e incertos, e se uniam e combinavam para formar palavras que paulatinamente foram perdendo todo o sentido. O coronel Gerineldo Marques limitava-se então a escutar, abrumado pela impressão de estar em contato telegráfico com um desconhecido de outro mundo. Fecha aspas, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, 100 anos de soledade. Tradução nossa. Reencontramos, desse modo, mas agora em outro nível, a presença das instâncias sociais que determinam a estruturação formal, por suposto, temática da obra. Desse último ponto de vista, 100 anos de solidão bem poderia ser interpretado como o olhar nostálgico que certas camadas urbanas lançam sobre sua origem pré-citadina. Não é acaso que surja precisamente no momento em que a América Latina se converte em uma sociedade predominantemente urbana, e quando a hegemonia acentuada do capitalismo industrial cria formas cada vez mais complexas e problemáticas de existência. Tampouco é casual que essa nostalgia de uma infância social miticamente simples e transparente tenha produzido o romance mais diáfano deste século. O estilo mesmo de 100 anos de solidão é um autoportador de significação. Eis aí, brevemente analisadas, as principais coordenadas desse relato. A partir delas, ergue-se uma gigantesca obra de arte, que, por isso mesmo, é uma fonte inesgotável de mensagens. Pode ser lida como metáfora histórica do subdesenvolvimento, nesse plano de significação, não contam apenas seus eixos estruturais, mas também os materiais concretos com que está construída. A cultura é um campo em que esses materiais não são indiferentes. Em outro plano, poderia interpretar-se como uma grande cosmogonia, parábola de abertura bíblica que nos leva do Êxodo ao Apocalipse. Enfim, pode ser lida como uma interpretação do ciclo vital do indivíduo. E a psicanálise encontraria seguramente muitas obsessões a decifrar, ainda que fosse apenas aquela da constante aproximação do coito e das cinzas. Mas isso já é matéria que escapa à nossa especialidade. Agustín Cueva. Para uma interpretação sociológica de 100 anos de solidão.